Segue para Brasília mais uma vez. A CPMI dos atos de 8 de janeiro ouve amanhã o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Então, a gente fala agora com a Yasmin Costa, que está acompanhando essas repercussões e essas movimentações na comissão. Yasmin, qual a expectativa para o depoimento previsto para amanhã, terça-feira, do ex-ministro do governo Bolsonaro, General Augusto Heleno, hein? Olha, Lívia, a expectativa é que ele siga o mesmo roteiro que ele abordou durante a oitiva que ele teve na CPI do 8 de janeiro, da Câmara Legislativa aqui do DF, porque ele já foi ouvido em junho deste ano, ele foi ouvido pelos parlamentares distritais e durante essa oitiva na Câmara Legislativa, aqui da capital do país, aqui do DF, ele falou o seguinte, que nunca participou de nenhum ato, de nenhuma reunião envolvendo a possibilidade de um golpe, disse ainda que sempre aconselhou o ex-presidente Jair Bolsonaro a adotar posturas que estariam de acordo com a Constituição, respeitando a divisão de poderes e disse ainda, classificou as manifestações em frente aos quartéis generais do Exército como manifestações legítimas, que era uma forma da população dizer que estava insatisfeita com o resultado do pleito eleitoral do ano passado. O general Augusto Heleno, então, a expectativa é que ele siga nesse mesmo caminho ao falar com os parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, já que a gente fala de uma CPMI que inclui senadores e deputados. Mas vale lembrar, né, Lívia, agora ele vai prestar depoimento em um cenário um pouco diferente, com algumas informações vindas da delação premiada, do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que disse que o próprio Augusto Heleno participou sim de reuniões que eram para tratar da chamada minuta do golpe. Então, os parlamentares dentro do Congresso Nacional devem questioná-lo exatamente sobre essa reunião que Mauro Cid disse que Augusto Heleno participou. Então, a expectativa é sim que Augusto Heleno participe, que ele compareça a essa reunião amanhã de manhã da CPMI. Pelo menos 10 requerimentos para convocar general Augusto Heleno foram apresentados e, além dessa oitiva com Augusto Heleno, os parlamentares também vão analisar, vão fazer a votação de outros requerimentos nessa reta final de CPMI, mas, claro, amanhã é um dia considerado muito importante por todos esses membros aí da CPMI do 8 de janeiro e a gente vai seguir acompanhando de perto esse depoimento e possíveis desdobramentos amanhã. Volto com você, Lívia. Com toda certeza, a gente conta então com a sua postura aí de jornalista para acompanhar toda essa cobertura para a gente e trazer as informações para nós aqui. Yasmin, a gente volta a se falar ainda nesta edição. Momento de análise para você que está conosco. Agora, Amanda Klein, que está previsto já esse depoimento de Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, para prestar esse depoimento amanhã, não há dúvida. A questão é, será que ele vai falar? Ainda mais depois, a gente não sabe se tem alguma tentativa ainda no STF de que ele permaneça em silêncio, mas depois dessa informação de que ele talvez tenha participado dessa fatídica reunião para falar de plano de golpe, talvez ele prefira ficar em silêncio. O que você espera a respeito disso? Lívia, eu acho que mesmo se ele falar, o Augusto Heleno é um desses ministros militares dotados e afeitos à política, ele saberá o que falar e como falar. O Augusto Heleno é um dos ministros que mais reverberaram esse discurso bolsonarista. Ele chegou a fazer ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele era ministro do GSI e foi também um dos ministros palacianos mais próximos a Jair Bolsonaro, era uma das únicas figuras que encontrava com Bolsonaro todos os dias ou praticamente todos os dias, ia ao gabinete, frequentava o gabinete presidencial e certamente participava de todas as decisões, ou pelo menos estava presente para ouvir todas as decisões. E em muitos momentos emblemáticos em que Bolsonaro quis atravessar a rua para cobrar ministros do STF, também foi Augusto Heleno que segurou o presidente e tentou acalmá-lo. Por isso, ele é uma figura central do bolsonarismo e ele é completamente convicto das teses defendidas por Jair Bolsonaro, inclusive as defende também. O que me chama muito a atenção, Lívia, é o silêncio
de vários desses ministros militares que participaram do governo anterior, depois que todas essas revelações do cenário golpista, e aí me refiro não apenas à fatídica reunião que teria acontecido, segundo a delação de Mauro Cid, com a cúpula das Forças Armadas, mas me refiro também aos ataques golpistas de 8 de janeiro, as conversas que já foram reveladas do celular de Mauro Cid, por exemplo, Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, que aparece em muitos momentos, até no depoimento do hacker Walter Delgatti, que diz que foi ao Ministério, que teve junto com o ministro da Defesa, ele até se defendeu em off, mas publicamente nunca fez essa defesa. A mesma coisa o Almir Garnier, que figura comandante da Marinha, que tem frequentado muito o noticiário nos últimos dias, porque ele teria sido o único que topou a empreitada golpista de 8 de janeiro. Foi segurado pelos outros 2 comandantes da Aeronáutica e do Exército. Também outras figuras como o próprio Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, até teve os sigilos telemático e telefônico quebrados numa outra operação no Rio de Janeiro, quando ele era supervisor lá, comandava a intervenção da segurança pública no Rio. Todas essas figuras deveriam vir a público para dizer o que sabem, ou pelo menos para se defender. Quando você ouve nada mais do que o silêncio, isso nos leva a imaginar que alguma coisa de fato aconteceu. Senão, nós teríamos que vir a público, pelo menos, para negar todas essas versões que circulam no debate público. O general Heleno, que era o chefe do GSI até 8 dias antes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, até 31 de dezembro do ano passado. O último dia de mandato do ex-presidente Bolsonaro. Dantas, a revelação pela revista Veja de partes da delação do Mauro Cid se apimenta, em que medida apimenta o depoimento de amanhã do general Heleno? Olha, Colombo, a gente tem visto uma série de vazamentos seletivos com informações em off, alimentando uma narrativa, a narrativa de um lado do espectro político, uma narrativa inclusive interessa à relatora da CPMI do 8 de janeiro. Então, é muito complicado você comentar, você fazer análises em cima de informações que não são oficiais. Inclusive, a Amanda está dizendo que as pessoas deveriam vir a público se defender. Se defender de quê? Elas não foram ainda acusadas formalmente, não há documento oficial, né, no debate público para que efetivamente se avalie aquilo que foi dito, para que se saiba efetivamente o que foi dito. Eu acho que é muito perigoso e precário até para o jornalismo a gente ficar comentando algo que não é concreto, né? Então, assim, a convocação do Augusto Heleno é um ato político, naturalmente, a CPI é um instrumento político, está na mão dos governistas, mas pode até ser um tiro no pé. O Augusto Heleno é alguém que sabe muito bem lidar com esse cenário político, como disse a própria Amanda, ele vai saber se colocar, vai saber utilizar essa oportunidade para, inclusive, expor o trabalho do seu sucessor, ou melhor, a omissão do seu sucessor. O G. Dias, que até hoje está aí tranquilo, sem problema nenhum, sem qualquer tipo de investigação sobre a sua omissão durante o 8 de janeiro. Então pode ser, de fato, um tiro no pé a convocação do Augusto Heleno. Augusto Heleno, ele tem essa possibilidade de ficar em silêncio, tem o direito de ficar em silêncio em relação a essas questões que justamente não são oficiais. A CPI não teve acesso à delação do Mauro Cid, então não tem por que ele ficar comentando aquilo que ele não conhece, mas ele pode, provocado ali pela oposição, comentar aquilo que ele conhece, que é o trabalho do GSI e as responsabilidades do ministro-chefe do GSI, quais as responsabilidades que tinha o G. Dias e o que ele poderia ter feito e não fez no 8 de janeiro.